Olá, seja bem-vindo. Este é o podcast A Experiência do Paciente da Sobresp, a Sociedade Brasileira de Experiência do Paciente e Cuidado Centrado na Pessoa. Este é o segundo episódio sobre a história do Sr. Antônio. Ele tem um nome fictício, mas a sua jornada de internações é 100% real, assim como os desafios que ele enfrentou. Mas atenção, a gente mudou os nomes dos profissionais de saúde que o atenderam. Já os especialistas que nos ajudaram a contar essa história, estes são reais, com nomes reais. Se você perdeu o primeiro capítulo dessa história, corre lá no episódio 24. Aqui a gente segue, e que tal a gente relembrar o que rolou até aqui nessa história? Vamos recapitular. No episódio anterior, o Sr. Antônio, um paciente idoso com várias comorbidades, teve uma queda no apartamento dele e foi socorrido pelos familiares. Ele chegou ao pronto-socorro em estado grave, foi encaminhado à terapia intensiva, recupera-se muito lentamente, mas recebe alta para a unidade de internação. Em seguida, apresenta rápida deterioração clínica e precisa retornar à terapia intensiva novamente, em quadro de piora infecciosa. Família angustiada, em dúvida, equipe apresentando respostas que não esclareciam as necessidades dos familiares. Estávamos falando aí sobre 20 dias de internação, altos e baixos e um mix de sensações e oportunidades. Agora me diz, e se isso acontecesse no seu serviço? Hoje vamos acompanhar mais um capítulo da trajetória desta família e do paciente. E eu queria falar mais sobre a dinâmica dessa série para você. Ao final de cada capítulo, é você, ouvinte, quem decide o caminho que a gente vai seguir no episódio seguinte. Para isso, basta votar na enquete do episódio e escolher o tema que precisamos abordar a seguir. O tema escolhido pela audiência para hoje é comunicação de más notícias. Quando podemos esclarecer e envolver o paciente e sua família na jornada do cuidado, de forma que a condição de saúde real dele seja transmitida e a expectativa da família ajustada com essa realidade. E quem vem comigo hoje é a Cris Zerbinati, que construiu esse roteiro junto comigo e que integra o Conselho Deliberativo da Sobresp. Mas tem mais gente conosco hoje. Para abrilhantar nossa série, profissionais renomados nesse assunto conversaram comigo e com o Túlio sobre as nuances da comunicação e quão delicado é esse assunto que surge desde os primórdios da humanidade, mas que ainda hoje gera tantos percalços nas relações humanas. Aproveitem ao máximo esse bate-papo descontraído e tão robusto. Na sequência, saberemos o que mais aconteceu com o Sr. Antônio nos dias seguintes da sua jornada hospitalar. Bora para o capítulo 2 dessa jornada? Então ajusta seus fones e vem com a gente. Eu sou o Túlio Fonseca. E eu sou a Cris Zerbinati, e é um prazer estar com você neste episódio. Vamos direto ao ponto, tema que você, ouvinte, escolheu para aprofundarmos. Mas antes eu pergunto, será que assuntos como a comunicação de más notícias e lesão por pressão são mesmo prioridade diante de tantos desafios da saúde hoje? Muita gente subestima esses temas, mas a verdade é que ambos são fundamentais na prática clínica, e especialmente no Brasil. Por quê? Porque a saúde é complexa. E porque cuidar de verdade exige uma abordagem humanizada e integral. Assim como no primeiro episódio, a gente vai trazer algumas manchetes que mostram quão desafiadora é a comunicação na área da saúde. A informação precisa fluir, mas não de qualquer jeito. Comunicação eficaz vai além de repassar os dados. Ela constrói confiança, fortalece a autonomia do paciente e, no fim das contas, faz diferença real nos desfechos clínicos. Vamos entender por que isso exige atenção e investimento de todos os envolvidos? Portal Saúde Business. Comunicação humanizada reduz o estresse de pacientes internados em UTIs do Hospital Badin. Jornal da USP.
Pacientes com TDAH enfrentam desafios significativos em comunicação. Medicina SP. Comunicação entre médico e paciente com câncer ganha novas diretrizes. Folha de São Paulo. Médicos estão usando o ChatGPT para dar más notícias a pacientes. Portal Observatório do Terceiro Setor. Estudantes de 17 anos criam um canal de comunicação para ajudar pacientes com câncer. Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Comunicação entre profissionais e pacientes é decisiva para a melhoria da saúde. CNN. Como médicos aprendem a dar más notícias? Enfermeira aprende Libras para se comunicar com familiar surdo de paciente. Entre aspas, incomodava ter alguém ali que era ignorado. Bom, e para tratar do tema comunicação de más notícias, a gente convidou dois profissionais bem legais, uma jornalista e um psicólogo e psicanalista, e a gente vai trazer alguns recortes das conversas que a gente teve com eles ao longo deste podcast. Será que tem como a gente garantir que uma comunicação vai ser efetiva? Acho que essa é uma pergunta importante. E por quê? Esse aí que você está ouvindo agora é o Marcos Vinícius Rezende Fagundes Neto. Ele é psicólogo e psicanalista com ampla experiência em cuidados paliativos e oncologia. Especialista em psico-oncologia e cuidados paliativos, mestre em psicanálise e doutor em psicologia clínica. Porque isso diz de tudo aquilo que a gente estuda quando a gente estuda a teoria da comunicação. Né? Então, quando a gente estuda a teoria da comunicação, a gente vai estudar os elementos que compõem, né, que configuram esse contexto de comunicação. Então, a gente vai ter um emissor que vai enviar uma mensagem para um receptor através de um código, né? Esse código pode ser, inclusive, verbal e não verbal. Dizem, inclusive, que 75% da comunicação é não verbal. Só 25% seria verbal. Então, daí a gente já tem algo que pode influenciar muito no processo de comunicação, né? E quebrar um pouco essa ideia de garantir uma comunicação efetiva. Agora, ainda sobre essa mesma questão que a gente quer saber se tem como garantir que uma comunicação vá ser efetiva, você vai ouvir a Mônica Farias dos Santos, que é jornalista, mestre em Ciências da Comunicação e especialista em Gestão Estratégica de Comunicação Organizacional e Relações Públicas, com ênfase em estudos de comunicação pública. Olha, a gente tem que andar muitos passos para trás ainda, muitos passos para trás. Eu gostaria de chegar aqui para você e dizer que não, é simples, você pega uma pessoa mais preparada, por exemplo, pensando em termos de equipe, um mentor, um coordenador, um encarregado que vai preparar a equipe, a gente já falando já em situação de hospital mesmo, em situação de assistência ao paciente, não estou nem falando lá de trás da graduação, da formação do profissional, mas a pessoa já no local de trabalho. Não é assim, eu gostaria de dizer, pega uma pessoa já com mais vivência, treina essa pessoa ela vai se inteirar dessa tecnologia e vai disseminar, né? Vai fazer o treinamento desse. Não vai funcionar assim, não vai ser dessa forma, porque realmente isso tem que partir desde a formação do profissional. São vários passos atrás que é preciso dar. Eu acabei me esquecendo de te falar, tem mais um convidado nesse episódio. Este que você ouve ao fundo da fala da Mônica é o gatinho dela, o Pan Thomas. Ele ainda vai aparecer algumas vezes nesse episódio, ok? Bom, e a gente segue em frente e eu quis saber o que era possível fazer para alcançar a efetividade. O que é possível fazer nesse momento é sim capacitar algumas pessoas, e nisso eu coloco também os conselhos de classe da área da saúde. Não tem a receita mágica, é uma coisa que tem que começar lá atrás ou emergencialmente dentro dos serviços mesmo, uma pessoa mais, não é capacitada, não é uma boa palavra, mas uma pessoa mais sensível a essas questões de comunicação que consigam
preparar a equipe para que não deixe o paciente e os familiares no escuro, né? Tá, e quer saber por que a comunicação é tão difícil? Então, ouve aí. Um profissional de saúde que não está preparado para lidar com pacientes de outras culturas, que não tem o mínimo conhecimento a respeito da cultura daquele paciente, é claro que esse profissional pode incorrer em erros. Não só em termos de comunicação, mas inclusive incorrer em erros de conduta médica, por exemplo. Daí a comunicação envolve o paciente de uma outra forma. A comunicação e segurança do paciente é fundamental. Você precisa da comunicação, inclusive envolvendo o paciente nessa comunicação, para evitar o erro em saúde. Aí, na segurança do paciente, até existe alguma coisa de comunicação, mas ainda não é suficiente, porque o erro ainda existe, o erro em saúde ainda existe. O restante dos outros processos nas instituições, a comunicação passa longe. Ela é muito mais uma comunicação administrativa, que é um outro campo da comunicação, mais para a comunicação corporativa. A comunicação administrativa existe. A comunicação relacionamento ainda existe muito pouco. Aqui no podcast da Sobresp, a gente já falou sobre formação para profissionais de saúde em comunicação. E a Mônica também fala um pouco disso pra gente. Tem estudos que foram a fundo nessa questão da formação dos profissionais de saúde, a comunicação em geral, com pacientes, com familiares, ou comunicação de notícias mais sensíveis. E a maior parte dos pesquisados, dos objetos da pesquisa, eles relatam que eles não tiveram nenhuma preparação na graduação. E não é um estudo tão antigo, esse estudo é dos anos 2000, pós-anos 2000. Então, já existe, claro, um início de tratar a respeito. Alguns cursos da área da saúde já estão falando, por exemplo, de cuidados paliativos. Eu acho que hoje, principalmente depois, né, que os cuidados paliativos começaram a ganhar muito espaço, né, está se colocando aí cada vez mais, né, não apenas como uma filosofia de cuidado, mas principalmente como uma área de atuação, né, os cuidados paliativos é uma vertente da medicina que tem tentado trazer cada vez mais a influência, né, de fatores religiosos, econômicos, raciais, culturais, no cuidado do paciente. Mas e quando não é caso de cuidados paliativos? Quando você está ali num hospital geral, numa situação de hospital das clínicas, que chega de tudo, principalmente trauma. Quando você tem esse momento de ter que conversar com o familiar do paciente, você não tem ninguém lá preparado para nada. E nem a inteligência artificial vai conseguir dar conta nesse momento. Daí eu quis saber da Mônica se com o avanço da inteligência artificial a gente está correndo o risco de desumanizar a comunicação de más notícias. Então, a questão, você tem que ver o cenário que você está falando. Você está falando de Brasil, você está falando de hospitais privados, você está falando de saúde pública, porque essa questão da inteligência artificial, ela não vai chegar na maioria dos hospitais brasileiros, ou na maior parte dos profissionais de saúde brasileiros. E isso eu estou excetuando os médicos, mas todos os outros, principalmente a grande força de enfermagem que existe, que é a maior categoria profissional do Brasil, né? Mais de 1 milhão de profissionais de enfermagem, auxiliar técnico, enfermeiro. Dificilmente essa questão da inteligência artificial vai chegar. Mas, de alguma forma, para as instituições onde ela chegar, primeiramente, nesse primeiro momento que a gente está vivendo de inteligência artificial, ela chega muito como uma receita de bolo. Ela não consegue extrapolar o que seria caso a caso de paciente. Ela dá uma receita de bolo geral. Por exemplo, para a comunicação de más notícias. É claro que eu fui no ChatGPT, como várias pessoas já devem ter feito. Falei, ChatGPT, você é um profissional de saúde, você está em tal situação, deu prompt. E ele me deu tudo. Bonitinho, é a empatia, você tem que estudar a situação, você tem que levar a família, ou se for o paciente, para um local. Ele deu tudo, até citou os protocolos conhecidos já na área de
comunicação de más notícias, mas não passa de uma receita de bolo. Nesse primeiro momento, a inteligência artificial, a gente sabe que ela ainda está em desenvolvimento. A gente está vivendo a primeira geração da inteligência artificial. Ela vai chegar em algum momento num ponto em que ela vai ser mais útil do que simplesmente uma receita de bolo. Mas eu acredito que nesse momento, por talvez até uma falta de informação ou de preparação geral dos profissionais de saúde para esse momento de tratar mais, é estranho falar humanamente, né? Mas tratar com mais humanidade o paciente e os familiares do paciente, eles têm que entrar, os familiares têm que entrar sim nessa conta. Eu acho que para esse primeiro momento em que não se tem nada, a receita de bolo ela é útil sim, por meio da inteligência artificial. Ela está vindo correta, ela consulta todos os bancos de dados das grandes universidades, ela lê os trabalhos científicos a respeito disso, então ela condensa essa informação e ela é útil, sim, para os profissionais de saúde numa situação dessas no primeiro momento. E sobre família? Eu perguntei ao Marcos até que ponto a família deve ser envolvida na comunicação de más notícias e como garantir respeito à privacidade do paciente. Eu acho que essa é uma questão bem controversa, viu, Túlio? Porque a família, ela precisa de fazer parte do cuidado, né? Quando a gente pensa em cuidados paliativos, a gente entende o paciente como uma célula de cuidado. Célula essa que é composta não só, né, pelo paciente em si, mas também por quem cuida. E aí isso inclui a equipe de saúde e a família, né? Então, qualquer tipo de intervenção dentro dos cuidados paliativos precisa ser uma intervenção pensada nessa tríade, paciente, família e equipe, né? Portanto, a família faz parte do cuidado. A única coisa que a gente tem que tomar cuidado é que muitas vezes a equipe ela pode querer cuidar da família em detrimento do paciente, né? Então, às vezes, para aliviar a angústia da família, né, essa equipe acaba colocando, por exemplo, o paciente num tratamento que não vai trazer nenhum benefício para ele, né? Então, bom, essa família é uma família que está muito esperançosa, então vamos continuar a quimioterapia desse paciente, mesmo que clinicamente isso não se justifique, para que a gente não gere um sofrimento na família. Isso acontece todos os dias nos hospitais, né? Acho que principalmente depois, né, dessa onda de judicialização da medicina, né? Os profissionais de saúde, eles andam muito amedrontados, né? Com relação a questões legais, a processos, enfim, e isso muitas vezes impacta, né, na conduta desses profissionais. Complexo isso, né? Mas é possível fazer diferente. Se a família ela é colocada a par, né, paulatinamente, né, das condições clínicas do paciente, essa família, então, ela pode ir entrando em contato aos poucos, por exemplo, com uma evolução negativa do paciente, né? E isso, né, já existem, né, estudos sobre isso, e isso tem um impacto, inclusive, na redução de possibilidade de luto complicado. Eu acho que esse exemplo que a Cris dá no começo da nossa conversa de hoje é importante, né? O paciente está ali, está entubado, está inconsciente, e o médico entra e diz, ele está ótimo, né? Ou seja, o quanto que isso não pode ter para essa familiar, né, um efeito psíquico nesse sentido de impedir que essa familiar vá aos poucos elaborando antecipadamente o luto pela perda do seu ente querido, né? E isso lá na frente pode sim gerar um processo de luto complicado, né? Então é fundamental, né, que a família esteja envolvida sim na comunicação da evolução clínica do paciente, desde que isso não seja feito em detrimento do paciente, né? Porque envolver a família na comunicação é uma maneira de cuidar da família, né? Agora, com relação
a privacidade, né? Essa é uma questão espinhosa, né? Porque muitas vezes, por exemplo, essas reuniões familiares, elas são feitas, né, no momento em que o paciente está entubado, né? Então o paciente nem fica sabendo que aquela reunião aconteceu, né? Então, acho que uma estratégia interessante em situações como essa é que aquela pessoa que está conduzindo a reunião, ou aquelas pessoas que estão conduzindo a reunião familiar, sempre tente trazer o paciente para a cena, né? No sentido de fazer perguntas do tipo: se ele estivesse aqui, o que vocês acham que ele escolheria? Ou, em algum momento, ele manifestou o desejo de X ou Y? Ou seja, essa é uma estratégia de trazer o paciente para a cena, né, garantindo ali que minimamente algo do desejo daquele paciente esteja sendo preservado. Talvez o maior desafio para a assistência seja a questão do tempo. E o Marcos fala sobre isso para a gente. A gente sabe, né, a gente trabalha em hospital, a gente sabe, né, de como que é a rotina dentro do hospital, e a gente entende que o tempo do hospital é sempre um tempo de urgência, né? E isso, obviamente, vai impactar na maneira como os profissionais de saúde se comunicam com os pacientes e com os familiares. Tá, eu posso te dar uma notícia? Se você acha que o tempo é a principal questão, nossos convidados destacam umas outras coisinhas. A comunicação, ela vai e ela volta. A gente chega no apartamento e tem lá, paciente com risco de queda. E tem escrito, isso não pode, isso pode, isso não pode. Aí chega alguém da enfermagem e fala, não, olha, não pode fazer isso, ele não pode levantar sozinho, tem que ficar a grade levantada, não pode baixar a grade. Isso não é comunicação. Você deu as informações, você passou as informações. E ok, né? Paciente informado, o familiar também está ciente, né? Você assina lá que você está ciente. Isso não é comunicação. Para ser eficiente, tem que ter o momento do relacionamento. E não é ficar, não, eu sou muito legal, vou ficar batendo papo aqui com o paciente, né? Perdendo. Não é isso. Não é perder tempo. Você precisa investir esse tempo para conhecer minimamente o paciente, conhecer o familiar, o acompanhante, para conseguir que essa informação vá além de ser apenas um dado que você está passando para ele. Tem que ser alguma coisa que tenha uma compreensão. E dentro de um relacionamento, mesmo que seja construído de uma forma muito rápida, você consegue sim a adesão desse familiar, desse paciente, aquilo que é importante para a gestão. Eu vou trazer um outro dado aqui para dificultar um pouquinho mais a vida da gente. Tem um psicanalista que se chama Jacques Lacan, e ele tem uma frase que eu acho muito interessante, que ele diz: algo que os teóricos da comunicação se esquecem é que o emissor também é receptor. Olha que interessante, né? Ou seja, aquele que dá a notícia, ele também escuta essa notícia que ele está dando, né? E aí a gente entra num outro campo, né? A gente entra no campo, né, da dificuldade afetiva, muitas vezes, né, que o profissional de saúde enfrenta ao dar uma notícia difícil, né? Porque essa notícia difícil, muitas das vezes, não é difícil só para o paciente ou para a família, é difícil também para o profissional. Por isso que precisa ter uma preparação por profissionais de comunicação relacional, profissionais que trabalhem essa comunicação em relacionamento. É necessário preparar as equipes para isso, para que a equipe não fique na defensiva. Porque o pessoal que está lá na ponta com o paciente é tão cobrado e é tão massacrado, é cobrado por chefia, é cobrado por familiar, é cobrado pelo próprio paciente, é cobrado pelo colega, pela chefia imediata. Ele já fica na defensiva. Então, um preparo da equipe toda por parte de um profissional da comunicação
especificamente dessa comunicação relacional, e aí entra também, porque muitas das teorias da comunicação, elas são baseadas em teorias da psicologia comportamental. Então, um profissional de comunicação trabalhando junto com um profissional de psicologia, da psicologia comportamental, seria o cenário ideal para trabalhar com as equipes, para que eles não sejam reativos na comunicação e que eles entendam que a comunicação é mais uma ferramenta para acolhimento e para estabelecer um relacionamento de confiança entre profissional e paciente, entre profissional e familiar. Eu defendo isso. Eu defendo treinamento com profissionais de comunicação como relacionamento. É isso. Pessoa e com pessoa ainda dá certo. Sempre, sempre. Se fala muito sobre a enfermagem, né? Tem até livros, e foi um dos lemas da enfermagem, gente que cuida de gente. Isso eu entendo que vale para todos os profissionais de saúde. É gente que cuida de gente. Uma outra coisa que eu não falei, mas eu acho que é importante da gente falar, quando a gente vai comunicar alguma coisa para alguém, a notícia difícil, ela se dá no ato da comunicação. Ela não pode ser considerada difícil a priori. Porque, às vezes, aquilo que a gente considera difícil, para o outro não é. É fundamental que a gente saiba que quando a gente vai comunicar uma notícia para alguém, é importante que a gente vá pensando que a gente vai comunicar algo. Se esse algo vai se tornar algo difícil, a gente só vai saber se a gente quiser saber. Ou seja, se a gente estiver atento ao outro. Né? Se a gente fizer perguntas do tipo, como é que foi você escutar isso que eu te disse? O que está passando pela sua cabeça depois do que eu te disse? Como que eu posso te ajudar? Ou seja, essas perguntas ajudam a gente a ter a mínima ideia se aquela notícia que foi comunicada de fato é uma má notícia. E aí, o que a gente vai fazer com isso? Bom, que legal, que conversa legal a gente teve com esses dois convidados hoje. A gente falou sobre um tema que você escolheu, a comunicação de más notícias. Esse processo não envolve apenas um emissor e um receptor. São múltiplas vozes, emoções, realidades interligadas. Ao Marcos Vinícius e à Mônica, a gente queria muito agradecer por eles terem trazido uma perspectiva tão interessante, tão essencial sobre como a comunicação, seja na saúde, seja na sociedade, como ela pode trazer relações, acolher vulnerabilidades e, acima de tudo, humanizar processos que são, por natureza, muito difíceis. E agora, com o nosso dever de casa feito com você, a gente segue em frente com a saga do Sr. Antônio. Vigésimo-quinto dia de internação. O Sr. Antônio permanece na unidade de terapia intensiva. A infecção de corrente sanguínea está melhorando. A capacidade respiratória ainda precisa de ventilação não invasiva várias vezes por dia. Sair do leito está difícil. Sentar só com muito apoio e por pouco tempo. A dieta continua sendo pela sonda. Comer e engasgar era uma constante. Sobre a cognição, ele está confuso e sonolento. Os dias passam. E o cenário de saúde não muda. Nem melhora e nem piora. Nessa unidade, as visitas médicas acontecem todos os dias pela manhã e o boletim é passado apenas para a família às 10 horas. No decorrer do dia, até às 22 horas, uma pessoa pode permanecer acompanhando o Sr. Antônio, porque ele é uma pessoa idosa. Os dias estão passando, os filhos, genros, nora e netos se revezam. Durante todo o período permitido, o Sr. Antônio se mantém acompanhado. As cuidadoras também estão presentes.
A família traz as novidades para ele, mostram fotos, dão risada, tem muita paciência com as muitas perguntas repetidas do Sr. Antônio, seguem as orientações. Mas, do lado de fora, eles choram. Estão preocupados. Quase não conseguem se concentrar no trabalho. Estão se ausentando demais das atividades profissionais. E as contas estão afunilando. Quanto tempo mais teremos neste processo de saúde? Para a família, as contas não fecham. Um misto de sensações, onde agora o predomínio é o da incerteza. 35º dia de internação. Médicos, enfermeiros e fisioterapeutas do hospital brincam com o Sr. Antônio. Ele é tão colaborativo e tão agradecido por estar sendo cuidado. O final do ano se aproxima. A unidade de terapia intensiva se esvazia, mas no leito 101 ele permanece. Em um destes dias, o enfermeiro João tem uma ideia e chama a filha para conversar. Estive aqui pensando, o que você acha? A gente colocá-lo num box mais reservado, onde a luz do posto de enfermagem não atrapalhe para dormir e ele consiga até ver televisão dentro do box. O que você acha? Parece uma boa ideia. Mário, o técnico de enfermagem, ajuda nessa transferência de leito e percebe, com a delicadeza de uma observação, que Sr. Antônio tem levado a mão à cabeça de forma repetitiva e pergunta: Sr. Antônio, está sentindo alguma coisa na região da cabeça? Sr. Antônio responde que está muito incomodado com o cabelo. Há 35 dias que os banhos são na cama. Ele gostaria de lavar e cortar o cabelo. Mário revela que também tem dotes de barbeiro e, com a autorização da filha, ele realiza uma boa higiene no paciente e corta o seu cabelo. Sr. Antônio é só alegria e na UTI atrai a atenção de todos os técnicos e dos médicos que vêm elogiar o seu novo visual. Esse foi um dia onde o básico foi realmente feito com excelência. E para você, o que realmente conta como cuidado básico? Será que oferecer um mobiliário mais confortável ou até mesmo um simples corte de cabelo podem fazer a diferença? Nós perguntamos isso a uma das filhas do Sr. Antônio. E agora, na voz da Cris Ervinati, você vai ouvir o que ela pensou sobre isso. Não é uma questão de terem dado a ele a possibilidade de assistir TV ou o puro ato do corte de cabelo. O que fez esses profissionais se diferenciarem foi a delicadeza de perceberem que algo estava incomodando e que era simples de ser resolvido. Já que o que ele pedia não poderia ser atendido, que era ir embora para casa, então que a permanência no espaço onde o Sr. Antônio não queria estar pudesse ser mais tranquila. Não se trata de mobília, estética ou atos de grandes efeitos. Trata-se de valorizar o que é pequeno e, quando bem feito, se torna grande. Esses dois profissionais aqui relatados tinham seus afazeres como qualquer outro. Provavelmente o salário era o mesmo dos outros. Os problemas e as preocupações pessoais também. E nós percebíamos isso. Mas havia a vontade de cuidar à frente e dois corações que sorriam ao perceberem que haviam resolvido um incômodo que era, por exemplo, a falta de um banho caprichado e o cabelo que não mais coçava. O 40º dia de internação, 24 de dezembro, é véspera de Natal. A família se reuniu em casa e uma das filhas do Sr. Antônio ficou com ele no hospital. Eles faziam chamadas de vídeo e riam juntos.
Chegou a hora da troca do plantão. A equipe de enfermagem chega feliz, se cumprimentando bastante, cumprimentaram o Sr. Antônio com alegria e seguiram para uma sala em frente ao leito aonde o Sr. Antônio estava para guardarem os seus pertences. Ao passarem por ali, um cheiro delicioso de frango assado ficou pelo ar e o som de uma latinha abrindo ressoou no leito do Sr. Antônio. Ele diz: "Estou com fome. Me dá uma Coca-Cola?" Vixe, Sr. Antônio está de sonda e a dieta por boca ainda não estava liberada. O médico plantonista dessa noite, um jovem residente, telefona para a fonoaudióloga e juntos decidem que, se a filha oferecesse o refrigerante bem devagarzinho, que ele poderia sentir o sabor da Coca-Cola. A filha, então, sai da UTI num pulo e busca por uma padaria que ainda pudesse estar aberta em uma noite de Natal. E traz a Coca-Cola na latinha e deixa o Sr. Antônio abrir para ouvir o mesmo som que ele ouviu há pouco. Muitas risadas. Ele toma um pequeno gole e engasga. Nada grave, tudo se encerra, mas ao final vem um sorriso e uma enorme satisfação por ele ter conseguido um micro gole de refrigerante. O médico se aproxima e, com uma voz suave e olhos marejados, se dirige ao Sr. Antônio. Ele diz: "Nessa noite de Natal, o Senhor é o nosso milagre." E chegou a hora, o momento em que você decide qual o destino do terceiro episódio. Agora que a gente avançou mais alguns dias na jornada do Sr. Antônio, é hora de mais uma escolha. Sim, você, ouvinte, está mais uma vez diante de uma encruzilhada. Porque a experiência do paciente é feita de muitas camadas, algumas visíveis, outras invisíveis, mas todas impactantes. Vamos à opção 1, os impactos da arquitetura no cuidado. Você já parou para pensar se o espaço onde o paciente está internado ajuda ou atrapalha na recuperação dele? O Sr. Antônio ficou dias à beira de uma janela e dias preso entre paredes sem cor e sem vida. A arquitetura de um hospital é só um detalhe ou ela pode ser um agente de cura ou de sofrimento? Vamos falar de luz, silêncio, acolhimento, conforto e dignidade? Ou a gente vai para a segunda opção, a autonomia do técnico de enfermagem? Em meio a tantas rotinas, protocolos, um gesto simples, um técnico de enfermagem decidiu cortar o cabelo do Sr. Antônio. Não foi uma prescrição médica, não foi uma conduta de enfermagem, mas foi cuidado. O quanto essa autonomia é bem-vinda ou limitada no dia a dia? O que acontece quando damos mais liberdade para quem está mais próximo do paciente tomar decisões que envolvem afeto e dignidade? E agora, qual tema deve guiar o próximo capítulo da nossa série? Vote na enquete do Spotify. E se você está ouvindo a gente em outro tocador, utilize o espaço de comentários lá para fazer a sua escolha. E lembre-se, a experiência do paciente também se constrói com as escolhas que a gente faz no dia a dia. Fim do segundo capítulo dessa série que quer saber, e se isso acontecesse no seu serviço? Hoje, a gente chegou ao 40º dia da jornada do Sr. Antônio e dos familiares dele durante o seu tratamento. Tá no Spotify?
Basta votar na enquete e falar com a gente. Tá ouvindo em outro tocador? Escreva nos comentários. O podcast A Experiência do Paciente é uma produção da Map2B, Planejamento, Marketing e Negócios para a Sobresp. Curtiu o conteúdo de hoje? Então compartilhe com as pessoas que você conhece, com os profissionais de saúde que precisam ouvir isso. E não se esqueça, favorita o podcast A Experiência do Paciente aonde quer que você ouça os seus podcasts. Tchau, Cris. Tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau, Túlio. Tchau, gente. Obrigada por hoje. Bye, bye.